O meu convidado especialíssimo de hoje é o Paulo Vilhena. O Paulo é um coach de empresários executivos e autor de não um, não dois, mas de 7 livros de negócios, incluindo o best-seller O Livro Secreto das Vendas. Olá, Paulo, bem-vindo ao meu canal. Olá, Tiago. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um sentimento de grande gratidão e reconhecimento quando alguém quer ouvir um bocadinho mais das minhas ideias. Não, eu é que agradeço o teu facto de teres aqui tirado um pouco do teu tempo super ocupado para partilhares aqui um pouco de knowledge aqui com o pessoal. Mas pronto, eu começo sempre por fazer esta pergunta, para as poucas pessoas que ainda não te conhecem cá em Portugal, conta-nos quem é que é o Paulo Vilhena, assim em uma frase ou duas. Então, tentando ser o mais rápido possível, o Paulo de Vilhena hoje é essencialmente um empreendedor. Eu penso em mim sempre como um empresário e um investidor, sendo que as pessoas acabam por me conhecer muito através dos livros que eu escrevo, e também das palestras que eu vou dando. Mas eu olho para mim essencialmente como um empresário da área essencialmente da área da Business Education. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer lá na empresa é levar aos empresários um pouco do conhecimento que normalmente lhes falta para que eles possam ter melhores resultados. Certíssimo, certíssimo. Bem claro e conciso. Agora vamos explorar um pouco dessas áreas que tu especificaste, mas antes disso voltamos para trás para fazer um grandíssimo flashback, para te lembrares um pouco e partilhares aqui connosco o que te lembrares e o que puderes sobre que tipo de criança é que tu eras, onde cresceste, que tipo de aspirações é que tinhas, era alguma coisa ligada a isto? Tive essencialmente uma infância cinzenta, e quando digo cinzenta é no sentido que não foi especialmente diferente da infância da maior parte das pessoas da minha geração. Eu cresci ali nos anos 70 e 80, passei por momentos muito interessantes. Eu acho que a minha geração tem um privilégio, que foi ter nascido num mundo perfeitamente analógico, e nós assistimos com alguma maturidade já à passagem para um mundo que hoje não é completamente digital, mas que cada vez mais é um mundo digital. Portanto, nós vimos a diferença. Os meus pais eram professores, trabalharam para o Estado a vida toda, ensinaram-me aquilo que normalmente os pais ensinam aos filhos: porta-te bem, segue as regras, estuda, tenta ter boas notas, tira um curso superior e encontra um emprego seguro para o resto da tua vida. Eu sempre escutei com atenção aquilo que eles me disseram, mas não consigo explicar exatamente porquê. Eu sempre achei que ia ser empresário. E isto, por incrível que pareça, Tiago, desde a mais tenra idade. Eu costumo dizer, e a realidade é, eu já queria ser um empresário antes de saber o que era um empresário. Okay. Ainda não estava cristalizado na tua mente. Eu não sabia o que era. Eu digo-te que tenho consciência que com 5, 6 anos, quando eu imaginava a minha vida, já era sempre numa atividade por conta própria, nunca trabalhando por conta de outra. A única coisa que foi relativamente diferente da minha infância e juventude da maior parte das outras pessoas da minha geração é que eu também tive o privilégio de ter a oportunidade de uma experiência que eu acho que ajudou a forjar o meu caráter e a minha forma de estar na vida, que foi ter sido atleta de competição, nomeadamente num desporto individual. O que nos traz muitas vezes algumas características de personalidade, de atitude, de filosofia de vida, de forma de estar, que nos ajudam depois a lidar com os desafios que a vida nos vai trazendo. Terminando a história, eu acabei por me licenciar como os meus pais sugeriram, e não me arrependo em nenhuma altura de ter passado por isso. E depois, numa primeira fase da minha carreira, decidi empregar-me por conta de outra, por uma questão, por um lado, de zona de conforto, por outro lado, achei que fazia algum sentido entender como funcionavam as empresas numa primeira fase, e tive uma carreira corporativa de 10 anos até depois não resistir ao chamamento da minha natureza e decidir abandonar um fantástico emprego com um fantástico ordenado e uma carreira que até aí tinha sido bastante vertical,
para fazer a loucura, entre aspas, de me estabelecer por conta própria num negócio que eu na altura ainda não sabia sequer o que era. Toda a gente achou que eu estava louco e eventualmente não estava na plena posse das minhas capacidades, mas a verdade é que hoje tenho essa como a melhor decisão profissional que algum dia tomei. Abandonar um emprego dito seguro na banca para me estabelecer por conta própria. Já vamos explorar então essa decisão, mas voltando ainda um bocadinho atrás, contar-nos só um pouco sobre a tua escolha deste curso. Portanto, os teus pais quase que te obrigaram a tirar um curso, mas porquê é que tu escolheste gestão, desenvolvimento e cooperação? Tem alguma explicação por trás? Foi uma escolha aleatória? Não, a minha área, eu sempre me vi nas áreas relacionadas com a gestão e a economia. Ok. Na altura ter escolhido essa licenciatura foi um pouco por questões familiares e um pouco por sentir uma pressão que eu não tenho certeza se me foi colocada ou não hoje, mas na altura senti essa pressão. Mas a verdade é que depois dessa licenciatura inicial, toda a minha formação, mesmo superior, é feita na área da gestão ou similar. Eu fiz uma especialização em gestão de mercados e ativos financeiros, fiz uma pós-graduação em marketing internacional e mais tarde vim a fazer um MBA na Universidade Católica. Então a verdade é que a minha natureza sempre me trouxe muito para o lado da gestão. E depois então começaste a tua carreira, como disseste, na banca, não é? Exatamente. Queres-nos contar um pouco esses primeiros anos, que lições valiosas é que trouxeste desses primeiros anos que no fundo agora podes implementar e servir muito bem? São várias. Se calhar selecionar aquelas que são mais importantes para aquilo que eu faço hoje. A verdade é que eu fui parar à banca praticamente por acaso. Eu mandei currículos para um monte de lados e chamaram-me daquele banco onde fiz testes e selecionaram-me de um grupo de outras pessoas que lá estavam. E tive aquilo que eu hoje acho que foi uma felicidade, uma sorte, de ter tido a oportunidade de trabalhar quase sempre relacionado com a gestão de ativos financeiros, ou seja, eu na banca quase todos os anos que lá passei foi a trabalhar com gestão de patrimónios, com gestão de fortunas. O que por outro lado era qualquer coisa que apelava também muito à minha natureza, porque eu sempre, desde miúdo, sempre tive um desejo de construir um património material e sempre gostei de coisas boas e sempre gostei de coisas caras e embora não tivesse tanto acesso assim quando era miúdo, os meus pais eram professores, não me faltou nada, antes pelo contrário, mas não tinha acesso a nada que fosse luxuoso, nem tinha noção exatamente do que era o luxo, mas sempre tive algum apetite por essas coisas. Então o facto de, por um lado, lidar com multimilionários foi para mim uma escola importante até para aquilo que eu faço hoje, porque eu, em determinada fase, eu percebi que eles jogavam o jogo das finanças pessoais, o jogo dos negócios com regras diferentes daquilo que eu tinha visto a classe média fazer a vida toda, classe média onde eu me enquadrava, e por outro lado, o facto de uma parte importante do meu trabalho ser escolher ativos financeiros para aplicar a fortuna deles, também me deu uma sensibilidade muito grande em relação à análise dos padrões de sucesso ou de insucesso das empresas, porque como gestor de ativos financeiros, aquilo que nós fazemos essencialmente é estudar a solidez das empresas, avaliá-las e tentar perceber se faz sentido alocar uma parte da carteira dos nossos clientes a esse ativo. E, portanto, acabou por ser uma experiência que não só casava com a minha natureza, que tinha esse apetite, eu não sei onde é que eu terei ido buscar, porque nunca foi isso que eu vi à minha volta. Por outro lado, com aquilo que eu faço hoje, que é aquilo que eu sempre gostei de fazer, não é? Que é trabalhar com a criação de valor económico. Completamente. E acho que esse facto de teres trabalhado a fazer gestão de fortunas, no fundo, começaste a perceber então uma série de características comuns a estas pessoas que, no fundo, tinham sucesso, multimilionários, como tu dizes. Consegues dar-nos assim, exemplificar duas, três características que sejam comuns? Sim, aliás, eu escrevi um livro sobre isso, chamado Mapa da Independência Financeira. Um resumozinho.
Deixa-me só, é um preciosismo, mas deixa-me só pegar aí numa palavra que tu usaste e fazer um comentário em relação a isso. Sim. Tu falaste em pessoas que têm sucesso ou tinham sucesso e a verdade é que eu também durante muitos anos associei uma parte do sucesso ou do meu conceito de sucesso à criação de um património financeiro ou com reflexo financeiro. E a verdade é que eu cada vez menos associo o sucesso na vida à existência desse património. É muito curioso, eu às vezes reflito sobre isso. É a partir do momento em que a gente constrói algum património que a gente percebe que, não é que isso não seja importante, mas que a gente percebe que o nível de gratificação que nós esperávamos obter quando lá chegássemos, afinal, não é aí que nós o vamos buscar. Ter um património é muito bom, acima de tudo dá-nos uma sensação de segurança. Por exemplo, numa situação deste género, como nós estamos a atravessar agora, a crise do Covid-19, dá-nos uma sensação de algum conforto, pelo menos pessoal, que é, nós estamos aqui organizados para uns tempos, mas não nos dá uma sensação de gratificação integral, ou pelo menos a mim não me deu, como eu imaginava antes de ter esse património que iria obter. Então, talvez sucesso, ou a parte financeira seja uma parte do sucesso, uma componente apenas. Exatamente. Mas é muito mais pela interpretação emocional daquilo que nós fazemos desse conforto financeiro do que o conforto financeiro propriamente dito. Então essa nota eu precisava de fazer. O que é que eu aprendi que esses multimilionários fazem de uma forma diferente da classe média e da pessoa comum? De uma forma mais objetiva possível, eles jogam o jogo com uma estratégia diferente. Ou seja, por exemplo, eu costumo distinguir, e isto é uma lição que hoje em dia depois eu percebi que apareci em vários livros, por exemplo, os pobres ganham o dinheiro com esforço, com trabalho e gastam todo o dinheiro que ganham. Portanto, se nós fizéssemos uma conta de exploração de um pobre, tínhamos o salário que ele obtém, o salário ou qualquer coisa equivalente a um salário, portanto aquilo que ele consegue da remuneração das suas horas de trabalho, e depois tem uma lista de despesas, tem renda da casa, tem comida, tem o resto de todas as outras despesas básicas que ele tiver. A classe média já é diferente, porque a classe média tem acesso a crédito. E eu às vezes, brincando, mas falando a sério, costumo dizer que a melhor coisa de ser pobre é que ninguém nos empresta dinheiro. Porque o acesso a crédito cria-nos um terrível problema do ponto de vista das finanças pessoais. É que se torna mais ou menos corrente a ideia de que contrair dívida para consumir, que é uma coisa perfeitamente natural, perfeitamente normal e perfeitamente legítima. E não é que não seja normal e legítima, mas não é inteligente do ponto de vista da construção de algum tipo de independência financeira. Porque a partir do momento em que eu começo a contrair dívida, significa que eu estou a comprar coisas que eu ainda não posso pagar, e significa que a partir do momento em que essa dívida é contraída, uma parte significativa de tudo aquilo que eu ganho é aplicada em pagar coisas que eu já comprei, que eu já consumi, que eu já usei. Então, muita gente, uma parte daquilo que ganha é para pagar as férias do ano anterior, é para pagar o sofá que já tem na sala, é para pagar a televisão que já tem na sala, é para pagar o carro que já conduz há 2 ou 3 anos. E depois o mais engraçado é que no caso dos carros, a pessoa acaba de pagar o crédito do carro e aquilo que faz é, em vez de ficar desonerado, não contrai outro crédito a mais 4 ou 5 anos para ter outro carro novo. E por aí fora, não é? Nós passamos a ganhar para pagar aquilo que já consumimos. Portanto, estamos a usar o nosso dinheiro no passado. Completamente. Aquilo que eu percebi que as pessoas que atingiam a independência financeira, e eu não quero chamar-lhe ricos, até porque a palavra não é bem vista no nosso país, embora eu não tenha nenhum problema com ela, mas aquilo que eu percebi que as pessoas que atingiam algum nível de conforto financeiro e de independência financeira, ou pelo menos de segurança financeira, faziam, era, por um lado, não ganham apenas dinheiro com o seu esforço,
elas entendem que há rendimentos não passivos, mas alavancados, ou seja, rendimentos que não decorrem do número de horas que eu tenho disponível. Por exemplo, se eu comprar um imóvel e arrendar esse imóvel, alguém paga para lá viver e isso não depende do número de horas que eu tenho disponíveis no dia. Se eu comprar ações de uma empresa, há uma parte dos lucros dessa empresa que reverte a meu favor, sem que eu tenha que disponibilizar horas para isso. Eu disponibilizo eventualmente horas para ir analisando se a empresa continua de boa saúde e se eu posso confiar em ter lá o dinheiro, mas não horas de trabalho, não horas de esforço direto. Então, as pessoas que atingem esses níveis de segurança financeira acabam por criar uma pool de várias fontes de rendimento à sua volta, que não decorrem forçosamente e diretamente do seu esforço e da sua hora de trabalho, e aquilo que fazem com os rendimentos gerados por essa pool de rendimentos é comprar mais ativos que geram mais rendimentos. Então, Tiago, tu imagina um ciclo virtuoso em que eu faço dinheiro com os meus ativos e esse dinheiro que eu faço com os meus ativos eu uso para comprar mais ativos que fazem ainda mais dinheiro. Então, nós temos um ciclo virtuoso que, no longo prazo, cria uma aceleração exponencial. A aceleração exponencial agora está na moda, toda a gente sabe o que é uma aceleração, é uma curva de aceleração, e porque andamos a vê-la na epidemia do Covid-19. Exatamente. Mas a coisa mais importante para perceber sobre finanças pessoais é que quando eu compro ativos que geram mais rendimento ao longo do tempo, isto cria uma aceleração exponencial também, e por consequência um efeito multiplicativo na nossa riqueza. E portanto estas pessoas acabam por gastar sempre muito menos do que aquilo que ganham e investem sempre a diferença. Então esta é a principal diferença na maneira de pensar. E não depende tanto da quantidade de dinheiro que se ganha, que esse é o maior alibi da classe média, que é, mas com o que eu ganho não sobra nada. Não sobra nada da forma como eu me organizei. Porque as pessoas ficam muitas vezes chocadas com o exemplo, mas o exemplo é perfeitamente objetivo e perfeitamente matemático. Se eu pegar em 5 euros por dia, e 5 euros por dia é o preço de um pequeno almoço fora, é o preço, se calhar, de um pacote de pastilhas mais uma revista, é o preço de um maço de tabaco, e grande parte das pessoas com menores condições financeiras que eu conheço têm o hábito de fumar. Há pessoas, Paulo, mas eu não fumo. Ok, mas os 5 euros do maço de tabaco estão a ser aplicados noutra forma de consumo imediato qualquer. Portanto, estes 5 euros por dia, se eu os aplicasse durante 40 anos, a 10% ao ano, que é a rentabilidade média que nós podemos conseguir com imóveis ou com o mercado acionista, dá cerca de 1 milhão de euros no final da minha carreira. Portanto, a verdade é que depende muito mais da disciplina, de eu conseguir tirar de lado um valor que eu estou a consumir de outra forma qualquer, não na manutenção básica da minha sobrevivência. Nós todos podíamos ter uma reforma, eu não queria dizer milionária, mas pelo menos muito confortável. Completamente. E tu, exatamente, completamente bem escrito. E tu foste então observando... E sei que há pessoas que estão a ouvir isto e que não vão gostar daquilo que estão a ouvir. Se eu quero ser insultado nas redes sociais é falar deste tema. Exatamente. Mas já sabes que é bom sinal quando começas a ouvir muitas críticas e os trolls, não é? Este é o tema que mais choca as pessoas, porque ninguém quer aceitar que podia ter uma vida melhor dependendo apenas da qualidade das suas decisões. Melhor do ponto de vista financeiro, é disso que estamos a falar. Ninguém quer aceitar essa responsabilidade. É muito mais fácil eu dizer que não é possível da forma como o sistema está organizado, que não é possível com os governos que nós temos, que não é possível porque os ricos roubam os pobres, e sei lá. Nós contamos uma história qualquer a nós mesmos que justifica a situação financeira em que nós estamos, e preferimos essa história a assumir a responsabilidade de mudar a realidade. E por isso, quando ouvimos alguém que nos diz o contrário, é mais fácil não gostar dessa pessoa do que ouvir a mensagem que ela tem para nos trazer. É difícil mudar a história das pessoas, de facto. Apenas quando leem alguma coisa que realmente é transformacional, como os teus livros, ou o livro que já foi muitas vezes referido aqui no meu podcast, O Pai Rico, Pai Pobre, que foi mesmo um mind shifter na minha cabeça. Mas é difícil. Pai Rico, Pai Pobre ensina aquilo que eu acabei de explicar. Exatamente, completamente. Mas é preciso ser a pessoa própria a tomar essa consciência. É muito difícil nós tentarmos convencer alguém. Mas... Não é para convencer. Aliás, eu
os primeiros 10 anos da minha carreira tentava mostrar aos outros a minha razão e eventualmente convencê-los disso. Nos últimos tempos já não procuro convencer ninguém de nada, em primeiro lugar porque eu admito a possibilidade de estar errado. A maturidade e a experiência trouxeram-me isso. Eu percebi que muitas vezes não estou correto. Eu percebi que muitas vezes faço más escolhas na minha vida e acho que o cúmulo da arrogância é eu achar que as soluções que eu encontro para mim não apenas são as melhores para mim, como ainda por cima seriam as melhores para os outros. Então nem aos meus filhos eu tento dizer o que fazer. Eu peço que eles me escutem com atenção e que eles façam as escolhas deles. E portanto eu admito que as pessoas não concordem com as minhas ideias, eu até acho salutar e até acho saudável que nós não estejamos todos de acordo uns com os outros, porque isso também significa que nós podemos aprender uns com os outros. Agora, nós começamos a corromper a juventude quando ensinamos os jovens a apreciarem mais quem tem ideias iguais às nossas do que quem tem ideias contrárias às nossas, porque eu não posso aprender nada com quem pensa como eu. A verdade é que eu só posso aprender com quem pensa de uma forma diferente. Então eu hoje já não me preocupo que as pessoas estejam de acordo comigo, eu partilho as minhas ideias que me têm servido a mim na esperança de que elas possam servir a outras pessoas. Completamente, completamente. E tu foste então aprendendo essas características durante a tua estadia na banca, mas a partir de que momento é que isto começou então a alimentar cada vez mais o bichinho para tu tentares arriscar por conta própria? Foi uma coisa faseada? O bichinho teve sempre alimentado. A verdade é que eu sempre tive esse desejo bem vivo, nunca foi uma coisa escondida. Houve alturas em que eu se calhar não lhe prestei tanta atenção, mas ele sempre esteve bem vivo. E a minha carreira na banca termina ali no início do século, mais concretamente em 2003. Okay. E é fácil perceber que se eu atravessei aquilo que ficou depois conhecido e famoso como a bolha da tecnologia, para quem estava nos mercados financeiros foram ali 3, 4 anos extremamente difíceis, em que por muito que nós trabalhássemos e por muito que nós fizéssemos, era praticamente impossível atingir objetivos, porque as carteiras só faziam era encolher. Durante a crise do mercado financeiro, os ativos valiam cada vez menos e menos e menos e menos e menos. Portanto, nós sentíamos que estávamos num barco a remos, mas remávamos completamente contra a maré. Por muito que remássemos, a maré levava-nos sempre, ou a corrente levava-nos sempre para mais longe do que aquilo que nós pretendíamos. Então, ao fim desses 3, 4 anos extremamente difíceis, eu na altura pensei, eu estava com 32, 33 anos, e pensei, bolas, tenho 10 anos de carreira corporativa, já aprendi aqui bastante, já tinha uma carreira internacional, eu estava no Luxemburgo na altura. Exatamente. A segunda maior praça financeira da Comunidade Europeia, a maior praça financeira de gestão de fortunas da Comunidade Europeia. E eu pensei, se eu não tomar esta decisão agora, a minha carreira sempre foi relativamente vertical, sempre fui reconhecido e as coisas me correram bem. Portanto, a probabilidade de eu continuar a ter uma carreira boa e daqui por 7 ou 8 anos, quando chegar perto dos 40 ou 40 e poucos, eu estar na administração de um banco ou num cargo de alta direção, é muito elevada, e aí vou estar numa zona de conforto e com 40 anos e uma zona de conforto desse género, eu não sei se vou ter ainda o drive para iniciar um projeto de conta própria. E na altura os meus filhos estavam muito pequeninos. Aliás, eu tomei a decisão a 1, 2 meses do meu filho mais novo nascer. Sim. E isso obrigou-me também a uma reflexão que foi: eu não estou preparado para não dar aos meus filhos o exemplo de lutarem pelos seus sonhos, de lutarem pela sua natureza, por aquilo que eles querem de facto fazer. Eu não quero que um dia eles olhem para mim e sintam que eu fui incongruente porque lhes digo para correrem atrás de uma coisa de que eu não corri, e porque eu sentia também que não tinha o direito de ser menos do que um exemplo brilhante para os meus filhos, e portanto a decisão foi totalmente fora da zona de conforto, mas eu senti que tinha que ser tomada naquela altura, e como disse no início da nossa conversa, foi
do ponto de vista profissional, claramente a melhor decisão que tomei na vida. Voltaste para Portugal então, não foi? Sem grandes ideias, já tinhas um projeto? Sem nenhuma ideia, Tiago, por incrível que possa parecer. Uau. A minha ideia era tirar um ano sabático. Ok. Eu sentia que precisava desse ano de reflexão, de pôr em causa muita coisa que eu tinha aprendido, de pôr em causa muita da minha experiência, e durante esse ano sabático foi exatamente onde decidi fazer o MBA na Universidade Católica. Só que eu, na minha cabeça, no final do ano, teria o meu projeto desenhado e pronto a arrancar. Mas não aconteceu, ou seja, ao final de um ano não tinha projeto nenhum e continuava sem a mínima ideia do que é que ia fazer a seguir. E mais uma vez, eventualmente por coincidência, e eu cada vez menos acredito em coincidências, tive um amigo que me pediu ajuda na empresa dele, que estava a crescer muito e ele não estava a conseguir já tomar conta da empresa dele, um antigo colega da universidade, e eu, como estava com tempo, fui ajudá-lo, e a empresa estava a crescer muito, mas num mês ou dois eu percebi, fui ajudá-lo como consultor, não como colaborador da empresa. Mas num mês ou dois eu percebi que o crescimento era de tal forma descontrolado que ela estava à beira de uma falência. Portanto, aprendi nessa empresa muito daquilo que não se pode fazer numa empresa, muito daquilo que não se pode fazer na gestão das PME operacional e do muito que se faz, infelizmente, por aí. Então, a experiência acabou por correr relativamente mal, porque a empresa estava fora do controlo, mas eu acabei por aprender tanto, infelizmente quase sempre pelo lado negativo, que isto criou-me uma série de alertas para quando a partir daí eu entro noutras empresas, mais uma vez como consultor. Há coisas que eu vejo acontecer que imediatamente eu já passei por isto, eu já vi este filme, eu não posso permitir que isto volte a acontecer. Padrões. Então acabou por ser uma experiência muito dura, e durou apenas 6 meses, mas que me trouxe ensinamentos incríveis para o futuro. E depois alguns clientes e fornecedores dessa empresa pediram-me ajuda também. Quando começo a ter ali uma carteira com alguns clientes, isto fez-me procurar uma solução para transformar aquilo que eu estava a fazer numa atividade empresarial, porque a verdade é que eu estava ali como freelancer, passava uns recibos verdes, nem sabia bem quanto é que havia de cobrar pelo meu trabalho. Então, num período ali de 6 a 8 meses, eu tive que criar uma estrutura que desse corpo e que fosse comercializável e que desse alguma organização àquilo que no fundo eu estava a fazer. E em rigor é assim que eu acabo por chegar a esta atividade que eu hoje tenho, de ajudar as empresas a crescer. Completamente. E então, nessa fase inicial, quais é que eram os maiores desafios? E o que é que te levou a não desistir? Portanto, imagina, passaste por uma fase complicada, havia sempre trabalho? Sim, eu passei por uma fase complicada, não que não houvesse trabalho, mas se calhar eu aprendi uma das primeiras coisas críticas na atividade empresarial e que hoje é um dos meus maiores ensinamentos, é que o nosso retorno não depende da quantidade de trabalho que nós temos. Porque nós temos o enviesamento de percepção que há uma correlação, eu não vou dizer direta, mas pelo menos muito grande entre esforço e retorno. E isso é mentalidade de trabalhador por conta de outra, que é trocar tempo por dinheiro. E grande parte dos empresários estabelece por conta própria, mas não faz essa mudança de mentalidade, esse shift de mentalidade, porque a verdade é que nós só temos de facto, do ponto de vista conceptual, atividade empresarial, quando o nosso retorno deixa de estar ligado ao número de horas de esforço que nós damos. Ou passo de freelancer para empreendedor, no fundo, é o salto. Passar de operador para empreendedor. Okay. Então, nessa altura, eu tinha de facto muito trabalho, mas não estava a ganhar tanto com esse trabalho. Então eu tive que aprender a noção da alavancagem. Foi uma coisa que veio crescendo, foi um conceito que com o tempo veio crescendo, que em rigor é a grande chave do crescimento das empresas.
É nós percebermos que o crescimento da nossa atividade, o crescimento do nosso retorno, o crescimento da nossa empresa não pode depender diretamente da quantidade de esforço que nós colocamos. É preciso ter muito cuidado com aquilo que com a interpretação do que eu estou a dizer, Tiago, porque em nenhum momento eu estou a dizer que é possível fazer crescer uma empresa sem esforço. O que eu estou a querer dizer é que o número de horas de esforço a que eu tenho acesso é muito curto. 8, 10, 12, 14, qual é o limite? 5, 6, 7 dias por semana? Eliminar as férias? Ou seja, eu posso trabalhar 7 dias por semana, 14 horas por dia e não ter férias, mas o delta daí para 8 horas por dia, 5 dias, não é um delta assim tão grande. Vamos dizer que eu no máximo consigo trabalhar o dobro, mas eu não posso apenas dobrar o crescimento das vendas da minha empresa, eu tenho que o multiplicar. Então eu tenho que aprender a desmultiplicar o meu esforço, ou seja, desmultiplicá-lo através do esforço da minha equipa, dos meus colaboradores, não apenas do esforço deles, mas das competências deles, através da qualidade das minhas decisões e pronto, e continuar a explicar isso é mais um livro, que é o próximo que eu vou escrever, que é exatamente... Já tem o nome, não? Vai-se chamar Alavancagem. Alavancagem. Que é o grande estrangulamento que eu percebi que existe nas empresas. Portanto, aconselhas sempre o mais cedo possível. O mais cedo possível, começar logo a tentar alavancar o teu Não, é uma questão de mentalidade, Tiago. É perceber que quando nos estabelecemos por conta de outrem, que nós não temos alternativa. Porque é preciso ter noção das estatísticas. Menos de 1% das empresas que são abertas no mundo passam do 1 milhão de faturação. E aqui estamos a falar de $1 milhão / euros. Não é? Portanto, temos uma questão de dimensão. Porquê é que as empresas não passam do 1 milhão de faturação? Porque o empresário não tem mais horas disponíveis. Ele faz depender o crescimento da atividade do número de horas que ele tem. Mas temos outra estatística que é ainda mais dramática que esta, e que está ligada ao mesmo fenómeno. É que 40% das empresas fecham no primeiro ano de atividade, 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos e 96% das empresas fecham nos primeiros 10 anos de atividade. Sobram 4%. Agora repara, Tiago, estes 4% sobrevivem. Eu não falei de prosperar. E isso prende-se exatamente com esta questão de falta de alavancagem. O empresário, o fulano estabelece por conta própria, mas continua a ter mentalidade de trabalhador por conta de outrem. Continua a confundir ser ativo com ser produtivo, continua a preparar a empresa para que ela lhe alimente um determinado estilo de vida, ou seja, para que ela lhe pague um salário, mais alto ou mais baixo, mas orienta-se em função do salário, quanto é que ele consegue tirar para ele, e em torno das horas de trabalho dele. Tanto que grande parte dos empresários me dizem: Paulo, eu não tenho tanto interesse em crescer muito mais porque eu assim consigo controlar as coisas. Aquilo que eles estão a dizer é que eles sentem segurança, que é uma ilusão, mas eles sentem-se seguros se conseguirem controlar o que acontece no nível mais baixo do organograma, controlar diretamente. O que significa que eles estão praticamente diretamente envolvidos em toda a área operacional da sua empresa. Ou seja, eles não sobem no seu organograma e, portanto, eles acabam por dedicar uma parte importante do seu esforço a operar e uma parte muito pouco significativa do seu esforço a pensar, a gerir, a criar e a empreender. Completamente. Olha, muito bem posto e faz todo o sentido, de facto. Acho que vai aqui mudar fazer o shift em muitas mentes. Então, olha, portanto, começaste a fazer a consultoria de empresas, não é? E a partir de que momento então é que surge esta ideia do Business Accelerators? Quiseste então escalar esta tua... É uma pergunta interessante. A minha atividade começou ao comprar os direitos de uma grande empresa internacional para Portugal. Quando digo começou eu estruturei a minha atividade a partir desse momento. Foi uma empresa de business coaching. Então eu terei sido uma das primeiras pessoas em Portugal a estar envolvidas com essa indústria do coaching, podemos chamar assim. Que agora está muito na moda, não é? E passou a ser um problema para mim. Porquê, Tiago? E por favor, que quem esteja a ouvir isto não leia isto como
nenhum tipo de agressão à indústria do coaching e muito menos aos coaches do mercado. Mas o coaching que eu fazia inicialmente era business coaching e em todo o lado nós aparecíamos com business coaching, não era coaching, era business coaching. Coaching de negócio, ou seja, nós usávamos a metodologia do coaching para ensinar, para ajudar, não para ensinar, mas para ajudar as empresas a crescer. E a forma como eu entendo o coaching, e a indústria do coaching até nasceu com um livro chamado The Inner Game of Tennis, o jogo interior do ténis, e a minha experiência desportiva foi exatamente como jogador de ténis, portanto sou capaz de saber alguma coisa do tema. Na minha perspectiva pessoal, e aí os puristas do coaching vão já dizer que têm uma perspectiva completamente diferente, e está tudo bem com isso, mas coaching não é mais do que uma pessoa em determinada fase da sua vida a ajudar outra a fazer melhor. Portanto, é como um treinador que se cruza na vida de um atleta e o ajuda a elevar o seu nível de desempenho, é como às vezes um pai se cruza na vida do filho e o ajuda a melhorar em algumas coisas, às vezes é um amigo, é um mentor que nos aparece pela frente, etc, etc, etc. Só que as entidades privadas que de alguma forma assumiram a nível internacional a tutela do coaching, começaram a desenhar esta metodologia com pressupostos um bocadinho diferentes daqueles que eu estou a transmitir. Nomeadamente com uma metodologia que lhes permite ganhar muito mais dinheiro, porque dizem que qualquer um pode ser um coach, e que coaching é simplesmente, de alguma forma, encontrar dentro do coachee uma série de verdades que ele tem lá dentro e com as perguntas certas eles vêm cá para fora. Bom, a metodologia do coaching é, de facto, a metodologia das perguntas, metodologia essa em que eu acredito. Mas eu acredito também numa componente muito grande de mentoria e de educação. A indústria do coaching já não vê as coisas desta forma. Então, o que é que acontece, Tiago? Quando nós chegamos a uma empresa e vamos fazer algum coaching empresarial, uma parte muito significativa daquilo que nós fazemos é ensinar ao empresário coisas que ele não sabe. Ele sabe muito do trabalho técnico subjacente à sua atividade, mas nem sempre sabe de gestão de empresas. Ele não tem, muitas vezes, hábitos de definição de objetivos, ele não sabe como planear a sua atividade, ele não sabe como estabelecer uma cultura empresarial, faltam-lhe muitas vezes competências de liderança, embora muitas vezes ele não reconheça que lhe faltam, ele não sabe como monitorizar o desempenho da sua equipa, ele não sabe como alinhar a equipa na execução consistente dos planos, ele muitas vezes não sabe de marketing, ele muitas vezes não sabe de vendas, ele muitas vezes, quase sempre não sabe de finanças, portanto não sabe ler o resultado do jogo que está a jogar. Ou seja, muitas vezes o empresário falta-lhe algum conhecimento, não da atividade técnica, mas da atividade da gestão da sua própria empresa, conhecimento esse que nós temos que lhe levar. Então não basta eu estar a fazer perguntas, eu tenho que lhe levar conhecimento. Mas mesmo que bastasse fazer perguntas, eu não acredito que alguém seja capaz de fazer perguntas inteligentes sobre um determinado tema se não dominar o tema. Se eu não souber nada de vendas, como é que eu faço perguntas inteligentes sobre vendas? Se eu não sei sobre contabilidade financeira, pelo menos o mínimo, mas se eu não entendo a contabilidade financeira, como é que eu faço perguntas inteligentes sobre a gestão de uma empresa? Porque o resultado é a contabilidade financeira. Então, se eu não entendo a forma como as atividades produzem o resultado, eu não posso fazer perguntas inteligentes sobre um tema que eu não entendo. Eu não conseguia fazer perguntas inteligentes sobre mecânica e eu não conseguia fazer perguntas inteligentes sobre física quântica. São temas que eu não entendo. Ainda hoje de manhã uma pessoa amiga me fazia perguntas se eu estava de acordo em relação a algumas decisões que estão a ser tomadas no que respeita à pandemia. E eu disse, eu posso ter uma opinião, mas é sempre uma opinião muito fraca. Porquê? Porque eu não entendo nada disto. Eu não sou um epidemiologista, eu não sou um matemático. Então as minhas opiniões tenderão sempre a ser ligeiras e eventualmente irresponsáveis se eu fizer fim-capé nelas. Porque há aspectos que eu não domino para eu me arrogar a poder dar opiniões ou sequer muitas vezes para conseguir elaborar perguntas inteligentes sobre isso. E então nós começámos a ver uma série de coaches formados aí no mercado, e saem milhares todos os anos, sem nenhuma formação de negócios, mas que depois se propõem a fazer coaching nas empresas porque é onde se conseguem fazer pagar.
E porquê os Business Accelerators? Porque nós decidimos que em determinada altura, embora nós utilizemos uma metodologia de coaching e achemos que no fundo somos coaches de negócios, não podemos posicionar-nos em termos de comunicação da mesma maneira que as outras pessoas que estão a fazer coaching no mercado. E não estou sequer, Tiago, e que isto fique muito claro, a discutir a qualidade do trabalho que estas pessoas fazem. Bons e maus profissionais há em todas as áreas. Mas não estou a discutir sequer a qualidade do trabalho que elas fazem. Estou a dizer que o nosso trabalho é verdadeiramente diferenciado em relação a isto. E a vossa do ponto de proposta vista de da valor. comunicação, do ponto de vista da comunicação, nós não podemos permitir ser confundidos. Então nós tivemos que criar aqui a indústria da aceleração de resultados empresariais e daí o tema Business Accelerators. Levar aceleração e excelência, não é? Ajudar a levar os negócios para o nível seguinte, não é? É um pouco isso que nós acreditamos que fazemos. Nós não podemos deixar de usar o termo coaching de vez em quando, porque essa é a nossa metodologia. E porque também precisamos de ser encontrados no SEO quando alguém procura um business coach, mas ao mesmo tempo temos que estar a mostrar ao mercado do ponto de vista da comunicação, atenção que o nosso trabalho tem contornos bastante objetivos e bastante específicos que nos distinguem dos outros profissionais que se estão a posicionar nesta indústria. E quando digo que nos distinguem, nem sequer estou a argumentar que somos melhores, mas somos claramente diferenciados. Aquilo que nós fazemos é diferente daquilo que eu vejo a maior parte dos outros coaches fazer no mercado. Nós vamos para uma empresa focados em aumentar as vendas dessa empresa, em aumentar o lucro dessa empresa, em aumentar o fluxo de caixa dessa empresa e em ajudar a reinvestir esse fluxo de caixa para que o tal ciclo virtuoso volte a ser alimentado. Vendas, lucro, fluxo de caixa. E isso porque vocês percebem de marketing e por isso é que tem uma proposta de valor tão forte. Outra lição que estás a dar subconscientemente. Nós somos generalistas na nossa empresa e fazemos questão de ser generalistas. Qualquer um dos nossos consultores, business coaches, quando entra numa empresa, ele está habilitado para discutir qualquer uma das áreas da empresa. Ele pode discutir marketing, estratégia empresarial, liderança, contabilidade de gestão, contabilidade financeira. Ele não é um especialista de nenhuma dessas coisas. Eu não sou um especialista de nenhuma dessas coisas. Eu tenho orgulho em ser um generalista, ou seja, em saber discuti-las todas. Sei um bocadinho de todas essas coisas. Perfeito. Paulo, estamos quase a chegar aqui ao final. Se os nossos ouvintes, então, hoje, aqui, nestas 45 minutos que passámos aqui hoje, tivessem que levar um insight-chave desta entrevista para casa e que pudessem implementar já, agora, hoje, qual é que tu partilharias com o nosso... Bom, nós podemos aqui ter ouvintes de diferentes áreas, não é? Talvez algumas pessoas que estejam a ouvir este podcast sejam pessoas que o fazem porque são atentas ao fenómeno das redes sociais e te seguem a ti ou a mim por isso. Pode ser que sejam empresários, pode ser que sejam profissionais liberais, pode ser gente das vendas, porque um dos rótulos com que eu tenho que me bater todos os dias é o rótulo das vendas, que veio de eu ter escrito o livro Secreto das Vendas, que é o livro de vendas mais vendido sempre em Portugal, e é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque é uma bênção no sentido em que me fez conhecido e me deu uma reputação quando eu não tinha, mas é uma maldição porque me colocou o rótulo das vendas, quando aquilo que nós fazemos é muito mais do que apenas as vendas. Aliás, eu tenho muito mais gozo e é o core da nossa empresa, é ajudar empresários a fazer crescer as suas empresas. Tenho muito mais gozo nisso do que em dar palestras sobre o tema das vendas especificamente, ou escrever livros sobre o tema das vendas especificamente. Mas podemos ter gente das vendas, podemos ter empresários, podemos ter gente curiosa com o tema das finanças pessoais. Então eu vou tentar aqui deixar o tal insight que possa servir a toda a gente. E esse insight será seguramente um insight sobre conhecimento. Eu acredito que os resultados nas nossas vidas, Tiago, e mais uma vez admito que haja outras pessoas que acreditem em coisas diferentes, mas acredito que os resultados das nossas vidas, seja em que área da nossa vida for, seja nas finanças pessoais, seja na nossa carreira, seja na atividade empresarial, nas vendas, saúde, forma física, nos nossos relacionamentos, os resultados decorrem daquilo que nós fazemos, ou seja, da nossa
da execução consistente de determinadas atividades. Os nossos resultados decorrem das disciplinas que nós temos em determinadas atividades. E essas práticas decorrem das decisões que nós tomamos a montante. Então, eu acredito muito que a nossa qualidade de vida decorre da nossa capacidade de tomar decisões, ou seja, de fazer escolhas. De escolher entre ir para a esquerda e para a direita. De escolher entre ficar aqui ou ir embora. De escolher entre ir por cima e ir por baixo. Imagina, todas as escolhas que nós temos entre comer um brócolo ou comer um bolo, são as escolhas mais básicas muitas vezes do dia a dia. Entre ser simpático e sorrir ou ser agressivo e indelicado com outra pessoa. Então acredito que vem da consistência destas escolhas que nós fazemos. E eu aprendi ao longo da vida que a minha capacidade de fazer escolhas deste género, de tomar decisões deste género, escolhas que alinham a consistência de um determinado nível de disciplinas, decorre da minha maneira de pensar, decorre das ideias que eu tenho na cabeça, decorre da minha filosofia de vida, da minha forma de estar. Então eu aprendi, e para mim tem servido, que a minha capacidade de fazer escolhas aumenta a cada livro que eu leio, a cada conversa interessante que eu escuto, de cada vez que eu dou atenção a alguém que tem ideias diferentes das minhas, de cada vez que eu paro para ouvir um podcast como este ou como outro, de cada vez que eu coloco um bom vídeo no YouTube, que eu vejo... Na televisão eu não encontro assim tanta coisa de qualidade, mas às vezes há alguns programas educativos que nós podemos procurar. Então, procurar informação/formação sempre foi a chave na minha vida pessoal para resolver qualquer tipo de problema. Até questões de saúde eu já resolvi assim. Houve uma altura em que eu estive seriamente doente e durante 6 meses só li livros de saúde. E consegui ultrapassar uma situação que os médicos diziam que não era à partida ultrapassável. Então, para dar este exemplo de que até muitas vezes na saúde, se nós formos à procura, se nós formos estudar, se nós tentarmos coisas diferentes até encontrar aquilo que pode funcionar para nós, eventualmente acabaremos por atingir o resultado que nós procuramos. Então, a minha recomendação é sempre que as pessoas investam em conhecimento, nomeadamente nesta altura em que estamos todos a atravessar uma altura difícil e que vem uma aí, se calhar ainda pior a seguir. Aquilo que eu tenho tentado é alimentar-me de conhecimento. Eu começo todos os dias por ler um bocadinho, começo todos os dias por procurar algumas respostas, começo todos os dias por procurar algumas das pessoas que eu tenho tido como referência na minha vida e procurar o que é que elas publicaram, o que é que elas têm escrito ou pensado ou gravado e que eu ainda não acedi, para me alimentar um bocadinho da sua filosofia, da sua forma de estar, porque sei que isso me vai ajudar a lidar com algumas das dificuldades que vão estar aí. Aquilo que eu tenho dito a toda a gente é exatamente isso. Se vocês têm que estar em casa, aproveitem para se alimentar intelectualmente, leiam bons livros, venham para a internet, não para estar apenas a trocar mensagens nas redes sociais, não que não seja legítimo fazer isso, é óbvio que sim. Agora, há nas redes sociais muita informação/formação que eu posso aceder, uma é gratuita, outra é necessário algum investimento, mas que as pessoas aproveitem o seu tempo disponível para trabalhar na sua filosofia, na sua forma de entender a vida e, por consequência, melhorar a sua capacidade de fazer escolhas. Excelente conselho, Paulo. Olha, nos últimos anos criaste algum novo hábito que tenha melhorado drasticamente a tua vida, para além de estudares e de tentar formar-te muito? Alguma coisa que tenha mudado? Vários. Eu tento trazer novos hábitos de qualidade para a minha vida constantemente. E já agora uma coisa importante que eu percebi, Tiago, que eu aprendi, que eu depois partilho muitas vezes nos meus cursos, é que muitas vezes nós tentamos trazer novos hábitos para a nossa vida e não conseguimos. A pessoa diz, agora que eu vou, sei lá, vou tornar-me vegetariano, agora eu vou começar a fazer exercício físico todos os dias. Agora eu vou começar a ler um livro por mês. Ou seja, a pessoa quer trazer um novo hábito porque acredita que isso a vai ajudar com alguma coisa, mas ao fim de, às vezes, 1, 2, 3 semanas, a pessoa percebe que não conseguiu introduzir essa disciplina na sua vida.
E aquilo que eu percebi muito cedo, Tiago, e que eu tento explicar depois a toda a gente, é que a desculpa do eu não tenho tempo é a melhor desculpa do mundo. E é a melhor desculpa do mundo porque é real. A verdade é que nenhum de nós tem tempo. As pessoas perguntam, Paulo, como é que tu lês um livro por semana? Como é que tu lês 1h30 por dia? Eu não tenho tempo. E a minha resposta é, eu tenho as mesmas 24 horas do que tu. Se eu estou a aplicar 1h30 do meu dia a ler, é porque não estou a aplicar essa 1h30 noutra coisa que tu aplicas. Tu tens que perceber o que é que tens que abdicar para dedicar 1h30 à leitura. Paulo, como é que tu treinas todos os dias? Porque eu tenho o hábito de fazer exercício físico diariamente. Eu não tenho tempo para treinar todos os dias. Não, a hora e meia que eu aplico a treinar todos os dias, essa pessoa está a aplicá-la de outra forma. Ou seja, nós temos todos 24 horas, então nenhum de nós tem tempo para uma nova disciplina. Nós precisamos sempre de parar com alguma das coisas que fazemos para iniciar uma disciplina nova. Eu tive que deixar de ver televisão para começar a ler 1h30 por dia. Porque quando eu comecei a querer ler um livro por semana, eu não conseguia nunca. Porquê? Porque eu continuava a querer ver as minhas séries na televisão. Eu percebi que tinha que parar com uma coisa para introduzir outra no lugar dessa. E todos os hábitos novos que nós precisamos trazer, ou queremos, ou decidimos trazer para a nossa vida, é crítico que nós entendamos que há uma coisa que tem que ser parada para essa coisa ser introduzida. Espetacular. Focando aí nesta parte dos livros, se tivesse que oferecer algum, nestas áreas de empreendedorismo, negócios, qual é que escolherias eu não consigo não ser... Eu não gosto de ser parcial, mas não consigo não ser parcial quando a pergunta é essa, Tiago. Ok. Porque há um livro que sintetiza praticamente tudo o que eu aprendi sobre negócios, nomeadamente do ponto de vista da gestão do negócio até hoje. E foi um livro que eu obviamente escrevi, não é? Se sintetiza o que eu aprendi, fui eu que o escrevi. Exatamente. Então, para quem tem atividade por conta própria, eu acho que uma das melhores leituras que a pessoa pode fazer é os 12 Desafios do Empreendedor. Okay. Foi o meu último livro. Se a pessoa tem atividade por conta própria, não pode deixar de ler, quando eu lançar, que há de ser daqui por um ano e qualquer coisa, a alavancagem. O tal da alavancagem, não é? É tudo uma questão de alavancagem. Quando é que vai ser o lançamento? Não sei, porque ainda nem o comecei a escrever. Nas teclas. Não, ele está todo desenhado aqui dentro. É o mais difícil, Tiago. Ele está todo desenhado aqui dentro e o conteúdo está feito de uma ponta à outra e amadurecido. Então agora é tudo questão de ir teclar, que é a parte mais chata de todas. Exato, muito bom. Para mim que não sou escritor, não é? Pois, se não és escritor e não gostas... Às vezes apresentam-me como escritor e eu fico chocado, porque eu não consigo ver-me como um escritor. Eu, outro dia, uma pessoa que me conhece, cruzou-se na rua comigo, Paulo, tu és escritor? E eu disse, eu nem sei o que é de responder a isso, porque se os meus pais, que são os dois linguistas, me ouvissem dizer que sou escritor, eu acho que iam bater-me, não é? Porque eu não consigo considerar-me escritor. Eu até digo às pessoas, eu não sei escrever. Os meus livros valem pelas ideias, não pela forma. E preciso sempre de alguém que dê um jeitinho na forma como eu escrevi para as ideias serem inteligíveis. Então, para mim, a parte de escrever, eu não sou um escritor, eu sou eventualmente um pensador. Eu penso sobre modelos que possam ser aplicados nas empresas para as ajudar a crescer, mas a capacidade literária, os meus pais tê-la-ão, eu não nasci com esse dom. Se gostasse já ias nos 21 livros, pelo menos, não é? Olha, Paulo. Não sei porque não decorre a nossa capacidade de produzir livros, decorre da nossa capacidade de ter ideias, não tanto de escrever, até porque quase todos os livros de negócios, não sei se tu sabes isso, Tiago, ou se quem nos está a ouvir sabe, mas quase todos os livros de negócios são escritos por ghostwriters, ou seja, não é o autor que os escreve. Eu confesso que já escrevi alguns dos meus livros, fui eu que escrevi, nomeadamente o famoso Livro Secreto das Vendas, esse fui eu que o escrevi, mas há alguns dos meus livros que não fui eu que os teclei. Já agora como é que faz? Tu gravas a tua voz, por os teus pensamentos? Sim, nós temos vários métodos, porque quase sempre os meus livros dão corpo a um curso. Então eu gravo o curso no palco, eu entrego o curso a alguém que escreve, depois dou várias entrevistas a essas pessoas, sou eu que preparo os índices. Então, basicamente, a pessoa vai escrevendo à medida que eu vou orientando. Depois, obviamente, que eu tenho que rever tudo. Há livros mais difíceis de rever que outros. Por exemplo, o livro das finanças pessoais, o mapa da independência financeira.
como tem alguns detalhes técnicos importantes, é muito difícil de rever, porque muitas vezes alguma coisa, se não é escrita não vou dizer numa perfeição técnica, mas num rigor técnico grande, epá, se alguém que sabe do tema vai ler aquilo, vai dizer este fulano foi um imbecil nisto que acabou de escrever aqui. Então há livros, quando entramos em componentes mais tecnicamente mais objetivas, é preciso ter muito cuidado a rever, porque não pode ser dito nada que alguém possa apontar e dizer isto está tecnicamente errado. Mas é assim, a pessoa vai escrevendo de uma forma guiada, não é? E tudo é revisto. E depois uma coisa importante é que o ghostwriter encontra a nossa voz. E não é fácil isso, encontrar um ghostwriter que quando escreve aquilo que tu pensaste, as pessoas não percebam que foi outra pessoa a escrever. Porque é muito curioso, pessoas que me conhecem muito bem e que às vezes leem um dos meus livros, um daqueles que não foi escrito diretamente por mim, sim, e que dizem, pô, ninguém diria que não foste tu a escrever, porque é a tua voz que está aqui, é a tua forma de comunicar, é a forma muito como tu colocas as coisas, é a forma como tu articulas as frases. Então encontrar um ghostwriter que tenha a capacidade de fazer isto não é fácil. Muito bom, muito bom. Paulo, como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Qual é que é o link, ou os links? Hoje é fácil, porque por um lado podem ir ao nosso website, paulodevilhana.com, e sabem tudo sobre nós, mas dado o trabalho que nós fazemos aí de marketing nas redes sociais, onde quer que as pessoas vão, encontram-nos. Estás em todo lado. Se forem ao Google, se forem ao Facebook, ao Instagram, ao LinkedIn, nós tentamos estar em mais ou menos todo o lado e não apenas encontrarem informação sobre mim ou sobre nós, sobre a empresa, mas também uma quantidade incrível de conteúdos, grande parte deles, ou a esmagadora maioria deles de acesso livre e gratuito, onde podem conhecer um pouco do meu e do nosso trabalho. Não, tens uma excelente equipa, um abraço aí para o Nuno Baltazar, que ele teve a falar comigo. Temos uma grande equipa, temos, sim, senhor. Muito obrigado pelo teu tempo. Nestas condições. Obrigadíssimo, Paulo. Então, obrigado eu mais uma vez pelo convite, Tiago, foi um prazer. Igualmente, um prazer. Até a próxima. Adeus.